E aí galera, tudo bem? Professor Coelho, sempre fazendo uma revisão, né, antes de resolvermos a questão 9. Lembrando da área do retângulo, base vezes altura, semelhança de triângulo, caso lado, lado, lado. Se tivermos dois triângulos, onde os seus ângulos são iguais, consequentemente os seus lados são proporcionais. Os triângulos são semelhantes e eu posso estabelecer razões de semelhança entre os mesmos. Concavidade da parábola. Se a concavidade é para cima, quando A é positivo, se a concavidade é para baixo, quando A é negativo. Essas carinhas, feliz e triste, dá para a gente memorizar bem a concavidade da parábola. Sendo positivo, né, o A maior que zero, o que nós temos aqui? Nós temos o ponto de mínimo. Concavidade para cima, ponto de mínimo. O A menor que zero, nós temos uma carinha triste. Concavidade da parábola voltada para baixo, nós teremos um ponto de máximo. Temos a função, o gráfico da parábola, nós temos um ponto de máximo, o vértice da parábola. A partir deste vértice que a gente vai observar o valor máximo da função, que é o y do vértice. Então a área máxima, lembra sempre do sorvete, com 4 bolas de açaí. Então o y do vértice vai ser menos delta sobre 4a. Nós temos aqui o esboço da parábola, o vértice. Temos aqui o y do vértice, que é menos delta sobre 4a. Então, o sorvete é para você lembrar o do delta, e o 4a são as 4 bolinhas. Faremos uma leitura ativa. Questão 9 do Maquinha de São Paulo. O retângulo assinalado na figura possui área máxima. Então, este retângulo aqui, dentro do triângulo ABC, quando que ele vai ter uma área máxima? Primeiro eu preciso calcular a área do retângulo. Vamos chamar aqui esse ponto de um ponto D. E esse pontinho aqui um ponto E. Posso chamar esse lado aqui de X, esse lado aqui de X, e esse lado DE de Y, que a base também ficaria Y. Então, qual que seria a área desse retângulo? A área do retângulo vai ser um lado vezes o outro, x vezes y. Esta será a nossa primeira informação. Comparando o triângulo amarelo com o triângulo azul, este ponto aqui é o ponto D, aqui vai ser o ponto E. Eu tenho que esse ângulo BED reto, vale 90 graus. No triângulo azul, o ângulo da base BAC também mede 90 graus, o ângulo B coincide com o ângulo B aqui, e o ângulo C ele coincide com este ângulo aqui, que é o ângulo BDE. Portanto, os dois triângulos eles têm os mesmos ângulos. Se tem os mesmos ângulos, os seus lados são proporcionais. Se os seus lados são proporcionais, pelo caso lado, 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 os triângulos são semelhantes. Eu tenho que o triângulo BDE é semelhante ao triângulo BCA. Se esses dois triângulos são semelhantes, eu posso estabelecer razões de semelhança entre os seus lados. A base aqui eu chamei de Y. Aqui embaixo, X. Se o todo é 6 menos X, vai ser o lado BE, 6 menos X. O lado AB aqui mede 6 e o lado AC mede 8. Então, a base está para a altura. Nós temos o Y, está para 6 menos X, assim como a base, que é 8, está para a altura, que é 6. Vamos encontrar o valor de Y. Lembrando que 6 menos X está dividindo o Y, passa para o segundo membro, multiplicando. Então fica 8 que multiplica 6 menos X sobre 6. Vamos simplificar o 8 com 6. 8 dividido por 2, 6 dividido por 2, dá 3. 8 dividido por 2 vai dar 4. 4 vezes 6 e 4 vezes X. Né? Então, quem é o nosso Y? 4 vezes 6, que dá 24, e 4 vezes X vai dar 4x. Isto tudo sobre 3. Então, esta é a nossa segunda expressão.
o y vale 24 menos 4x sobre 3. Agora vamos substituir esta segunda expressão na primeira expressão. Então a área do nosso retângulo vai ser o x que multiplica o y. Então quem é o nosso y? 24 menos 4x, isto sobre 3. Quem é a área do retângulo? Continuando, x vezes 24, vai ficar 24x, mais por menos, dá menos. X vezes 4x vai ficar 4x ao quadrado. Isso sobre 3. Vou pegar essa expressão, que tem um x ao quadrado, colocar no início, fica 4x ao quadrado sobre 3, mais 24x dividido por 3. 24 dividido por 3 vai dar 8. E aí nós temos a expressão que representa a função da área. Se a gente comparar aqui com a função quadrática, o que nós temos aqui? Nós temos o a, que multiplica x ao quadrado, mais bx, mais c. Então, quem que vai ser o nosso a aqui? Ó? O a é negativo, é menos 4 sobre 3. Quem é o b? O b é 8. E quem é o c? O c não aparece. Quando o c não aparece é porque é zero. Na hora da avaliação, você não vai construir o gráfico. Coloquei aqui apenas para facilitar o seu entendimento. Você vai fazer o esboço do gráfico, como esse, e vai calcular o y do vértice, que é menos delta sobre 4a. Vou ter uma área máxima aqui no eixo y, calculando o y do vértice. Eu tenho aqui o valor de a, o valor de b, que é 8, e o valor de c não aparece porque é zero. Vamos calcular o y do vértice. Quem é o y do vértice? Menos delta, lembra do sorvete. Sorvete ao contrário, né? Menos delta sobre 4a. Opa, mas quem é o delta? Vamos calcular o delta. O delta é b ao quadrado, menos 4, que multiplica o a, que multiplica o c. Quem é o b? O b é 8. Então vai ficar 8 ao quadrado, menos 4, que multiplica o valor de a, que é menos 4 sobre 3, que multiplica o valor de c. O c é zero. Como o c é zero, quando eu fizer o produto dos fatores aqui, vai dar zero. Então o delta aqui vai ser 8 ao quadrado, que é 64. Menos zero, que vai ficar só o 64 mesmo. Então, menos. Continuando aqui, cálculo do y do vértice. O delta é 64, menos 64, 4 que multiplica o valor de a. O valor de a é menos 4 sobre 3. Então vai ficar menos 64, dividido por mais por menos, vai ficar menos. 4 vezes 4 dá 16, repete o 3. Menos por menos vai ficar mais. Então, conserva o numerador, multiplica pelo inverso do denominador. 3 sobre 16. Agora vamos simplificar. A simplificação é sempre mais rápida do que o produto. Então, 16, 64. 16 dividido por 16 vai dar 1. 64 dividido por 16 vai dar 4. E 4 vezes 3 vai dar 12. Resposta correta, letra C. Agora você vai tentar fazer a questão 10 da Federal de Ouro Preto. Próxima aula eu te explico.